gente vai fazer alguma coisa que estava com ele na mão. Ok, então, lembrando, né, que a gente falou rapidamente que uma matriz é uma disposição retangular de números, né, geralmente é representada pela ordem m por n, indicando m linhas e n colunas. Tá? Esse é o formato geral de uma matriz. Então, nós vimos alguns exemplos. Essa aqui nós temos uma matriz 2 por 2 nesse primeiro exemplo aqui, né? E os coeficientes são representados, ou melhor dizendo, localizados por dois índices, né? Então, o A11 significa o elemento da primeira linha e primeira coluna, que é 1. O A12, o elemento da primeira linha e segunda coluna, que é o 3. O A21 é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, que é o -5. E o A22, que é o elemento da segunda linha e segunda coluna, que é o 0. Então, para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter as mesmas dimensões e os elementos correspondentes devem ser iguais, né? Por exemplo, para essas duas matrizes serem iguais, né, nós devemos ter duas condições satisfeitas. Ó. O y tem que ser igual a 2, aqui a posição 2 e a do y são equivalentes, né? Então, y tem que ser igual a 2 e x mais y tem que ser igual a 2. Então, como o y é 2, o x tem que ser igual a 0. Né? Essa é a condição para que essas duas matrizes sejam iguais. Uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Por exemplo, essa matriz aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é uma matriz quadrada 3 por 3, ou simplesmente uma matriz 3 por 3. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada que tem elementos diferentes de zero somente na diagonal principal, como, por exemplo, essa matriz. Né? Tem o 3 e o 5 aqui, ó, na chamada diagonal principal. Né? Por que isso? Porque esse aqui é o A11 e esse aqui é o A22. Né? Esses são os elementos da diagonal principal. E os demais elementos são iguais a zero. No caso particular de matriz diagonal, é a matriz identidade, que é a matriz que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais iguais a 0. Então, aqui nós temos a matriz identidade de ordem 3. De modo simplificado, ela é representada por I3. Às vezes, o próprio contexto permite saber qual é a dimensão da matriz, e nesse caso se usa somente a letra I para representar a matriz identidade. Então, as operações básicas que nós vimos, né, a adição e subtração, elas só podem ser feitas se as matrizes forem de mesmas dimensões, elas vão ser feitas elemento a elemento. Né? Por exemplo, se eu somar essa matriz aqui, ó, 1, 2 na primeira linha, 3 e 1 na segunda linha, mais a matriz 2 menos 5 na primeira linha, 4 e 0 na segunda linha, a adição será feita 1 mais 2 dá 3, 2 mais menos 5 dá menos 3, 3 mais 4 dá 7 e 1 mais 0, que vai dar 1. E não é possível efetuar, por exemplo, a soma dessa matriz, que é uma matriz 2 por 3, com esta matriz, que é uma matriz 2 por 2. Né? É impossível efetuar neste caso. A multiplicação de matrizes é uma operação um pouco mais complexa. Né? Ela pode ser realizada se eu tiver uma matriz A, M por N, e uma matriz B, N por P. Então, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Quando essa condição for satisfeita, vai ser possível fazer o produto C igual a vezes B, que vai ser uma matriz C, M por P. Então, vai ter o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz P. O elemento genérico C e J vai ser dado por esse somatório. C e J igual ao somatório, quando K varia de 1 até N, de A e K vezes BK J. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a multiplicação da matriz A pela matriz B, onde esta é aqui a matriz A, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. A matriz B, uma matriz 3 linhas e 2 colunas, uma matriz 3 por 2. A matriz resultante será uma matriz 2 por 2. Né? Então, para eu multiplicar essas duas matrizes, né, nesta ordem, A vezes B, a gente vai colocar a matriz A aqui do lado esquerdo do sinal da multiplicação e aqui do lado direito do sinal da multiplicação a matriz B. Então, os termos resultantes da matriz produto
serão obtidos através da multiplicação das linhas da matriz A pelas colunas correspondentes da matriz B, como nós vimos na aula passada, né? Então, a primeira linha de A por primeira coluna de B fica 5 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Faço aqui o desenvolvimento. Depois, primeira linha pela segunda coluna de B. 5 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. Está aqui o desenvolvimento. Depois, segunda linha de A por primeira coluna de B. 2 vezes... Lembra que eu comentei, né? Como se fosse fazer uma rotação da linha, colocar do lado da coluna e fazer a multiplicação dos elementos correspondentes. Então, faço isso. Ó. Pego a segunda linha agora, faço a rotação, coloco aqui do lado da primeira coluna da matriz B. Fica 2 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. Está aqui o desenvolvimento. E, finalmente, a segunda linha pela segunda coluna vai ficar 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 2. Então, faço todas essas multiplicações. Aqui eu vou obter, então, nessa posição, 5 vezes 4 é 20, mais 1 vai dar 21. 5 vezes 3, depois aqui, ó, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, mais 0, 16. Está lá, 16. Depois aqui, ó, 2 vezes 4, 8, mais 1 vezes 1, 9, menos 0 dá 9. E finalmente, né, aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1, que é 1, 7, menos 2 dá 5. Então está aqui o resultado da multiplicação A vezes B. No exemplo 2, eu mostro, né, que aqui a gente tem, ó, uma matriz A 2 por 2 e aqui uma matriz B 3 por 2. Então não é possível fazer o produto A vezes B, né? Porque o número de colunas de A é 2 e o número de linhas de B é 3. Então é impossível fazer o produto nesse caso. Nesta ordem, né? A vezes B. No exemplo 3, né, eu faço aqui só a apresentação do resultado, né? Se eu pegar essas duas matrizes, a matriz A, que tem 1 e 2 na primeira linha, 2 e 1 na segunda linha, a matriz B, 1, 0, 1 e 0, nas duas linhas, o produto da matriz A por B vai dar a matriz 3, 0, 3 e 0 em cada uma das linhas, enquanto o produto da matriz B por A vai dar 1 e 2, 1 e 2. Então, em geral, né, o produto de matrizes é uma operação que não é comutativa. Uma operação interessante e importante das matrizes é a transposição ou o cálculo da matriz transposta. Aqui está errado, tá, pessoal? Depois eu posso corrigir aqui. É a matriz transposta ou transposição de matriz. Então, se tiver uma matriz M por N com um coeficiente A e J, a sua transposta, que é denotada pelo A', vai ter N linhas e M colunas, né? É o apóstrofo aqui, ó, símbolo de transposição ou matriz transposta. É o elemento B e J, onde o B e J é o AJI. Então, essa matriz do exemplo 1, né, nós temos aqui uma matriz A com 2 linhas e 3 colunas. Então, a sua matriz transposta, a matriz A', vai ter 2 colunas e 3 linhas. Então, a primeira linha, 1, 2 e 3, a primeira linha da matriz A vira a primeira coluna da matriz transposta, 1, 2 e 3. A segunda linha da matriz A, 2, 5 e 7, vira a segunda coluna da matriz transposta, 2, 5 e 7. E no exemplo 2, faltou dizer aqui, tem aqui a matriz M, 1, menos 1 na primeira linha, menos 2 e 3 na segunda linha. A sua matriz transposta será obtida transformando as linhas em colunas. Então, a primeira coluna da matriz transposta será 1 e menos 1, e a segunda coluna, menos 2 e 3, como está escrito ali no exemplo. E aqui estão duas propriedades, que se eu tiver a soma da transposta, é a transposta da soma, né, e a transposição do produto é o produto B' por A', né, aqui é como se fosse uma inversão de ordem, aqui, se eu fizer a transposta do produto. Então, um caso particular de matriz, né, na nomenclatura, a matriz simétrica é uma matriz que é igual a sua matriz transposta, como no exemplo aqui que a gente está vendo, ó. Vejam, se eu fizer a troca das linhas por colunas, ó, a primeira linha será igual à primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. Então, essa matriz é uma matriz simétrica. Vocês podem observar aqui, ou interpretar que a diagonal principal, né, funciona como se fosse um espelho.
Então, esse elemento reflete nesse, o 6 reflete aqui no 6 e o 0 reflete aqui no 0. Né? O A12 vira o A21, o A13 vira o A31 e o A23 vira o A32. Então, em relação à notação, a transposição ou a matriz transposta é representada por AT, pode ser o T maiúsculo ou o T minúsculo. Né? Então, são três notações diferentes. O A com apóstrofo, o AT ou o AT com T maiúsculo ou AT com T minúsculo. São todas as notações que são utilizadas na literatura para a representação, a notação da matriz transposta. Então, uma importante operação de matrizes que só pode ser feita com matrizes quadradas é o cálculo do determinante, né? Que é um número que é definido da seguinte forma. Se eu tiver uma matriz 2 por 2, como a gente está vendo em tela, que eu escrevi então na primeira linha, né, o elemento A11 e o elemento A12, que formam a primeira linha da matriz A. Na segunda linha, o A21 e o A22. Então, o determinante dessa matriz será dado por esta expressão aqui, ó. A notação do determinante são duas barrinhas verticais, é diferente do símbolo do colchete, que é usado para representar a matriz. Eu tenho duas barrinhas verticais aqui, ou det, né? Det e o A entre parênteses. Então, o desenvolvimento do determinante 2 por 2 é feito por essa fórmula aqui. Multiplica os elementos da diagonal principal, o A11 vezes o A22, menos o produto dos elementos da outra diagonal, o A12 vezes o A21. Então, são duas notações mais usadas para a representação do determinante. Det, entre parênteses, o nome da matriz, geralmente uma letra maiúscula, as letras iniciais do alfabeto, ou a barrinha do determinante e o nome da matriz ali dentro do símbolo do determinante. Né? São notações que representam o determinante da matriz. Então, no primeiro exemplo, né, eu calculo aqui ó, o determinante dessa matriz que a gente está vendo em tela, a matriz 4, 5, 2 e 3. Então, o desenvolvimento desse determinante de ordem 2 será feito pelo produto 4 vezes 3, menos o produto 5 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, menos 10 dá 2, esse é o determinante desta matriz. Se eu tiver uma matriz literal, uma matriz algébrica, como é no exemplo 2, a matriz ABCD, não importa, né? Posso calcular o determinante usando a mesma fórmula. Então, multiplico os elementos da diagonal principal, A vezes D, menos os elementos da diagonal secundária, B vezes C. Então, está ali o determinante A vezes D, menos B vezes C. Agora, se eu tiver um determinante de ordem 3, então o cálculo do determinante será feito de uma forma um pouquinho diferente. Vocês têm aqui ó, uma matriz 3 por 3, os elementos linha por linha, né? A1, A12, A13, os elementos da primeira linha, A21, A22, A23, os elementos da segunda linha, A31, A32, A33, os elementos da terceira linha. Então, o desenvolvimento desse determinante será feito através dessa expressão que vocês estão vendo em tela. Né? O A11 vai multiplicar o subdeterminante que sobra, eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Então, o A11 vai multiplicar o determinante A22, A23, A32, A33, menos o A12, que vai multiplicar o determinante que é obtido eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz A. Ele vai multiplicar o determinante de ordem 2, A21, A23, A31, A33, mais o elemento A13, que é esse elemento aqui, que vai multiplicar o determinante de ordem 2, que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna da matriz A. Ou seja, o A13 vai multiplicar o determinante A21, A22, A31, A32. Então, a gente já sabe calcular os determinantes de ordem 2, certo? A gente faz esse desenvolvimento, calcula cada um desses determinantes de ordem 2 e efetua, então, as multiplicações pelos coeficientes correspondentes para obter o determinante da matriz 3 por 3. Então, se a gente olhar aqui, ó, este exemplo, né, que a gente está vendo em tela, quero calcular o determinante dessa matriz, que tem 2, 0 e 1 na primeira linha, 1, 1 e 0 na segunda linha, 1, 0, 1 na terceira linha. Então, esse determinante, que é denotado pela barrinha, né,
Ó, tá aqui a barra que representa o símbolo, que representa o cálculo, melhor dizendo, do determinante. Então, como é que eu vou desenvolvendo? Fazer o desenvolvimento por aquela fórmula ali, ó. Então, ó, pela primeira linha, vai ficar 2 vezes. Tu elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra 1, 0 e 1 aqui, ó. Né? Menos este elemento que é o zero, que multiplica o determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a segunda coluna do determinante original, sobra 1 e 0, 1 e 1, mais 1, que é esse coeficiente aqui, que multiplica o determinante de ordem 2, eliminando a primeira linha e a terceira coluna do determinante original. 1 vezes 1 e 1, 1 e 0. Calcula os determinantes de ordem 2, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, esse determinante de ordem 2 aqui. Então tem um parênteses porque ele vai multiplicar por 2 o resultado, né? Menos 0 vezes. Esse determinante, não importa qual seja o resultado, vai dar 0, porque vai ficar multiplicado por 0, mais 1 vezes 1 vezes 0 menos 1 vezes 1. Então fica 2 vezes 1, 2, menos 0, mais 1 vezes menos 1, que é menos 1. 2 menos 0 menos 1 dá 1. Esse é o resultado do determinante de ordem 3 que eu queria calcular originalmente. Então, quem conhece, né, aquela regra conhecida como regra de Sarros, que consiste em escrever aqui as duas colunas, as duas primeiras colunas do determinante, copia aqui e faz um desenvolvimento daquela regra, vai dar a mesma coisa. Tá? Essa regra que eu estou escrevendo para vocês, ela funciona em qualquer matriz de ordem 3 por 3. Né? Não vão tentar aplicar essa regra para outros determinantes que não vai funcionar. Né? Esse é um desenvolvimento para o determinante de ordem 3. Então, está aqui, né, a conclusão, o resultado do determinante, que é igual a 1. Então, aqui, pessoal, vou interromper fazer uma pausa aqui, ó, né? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer este determinante aqui, ó, 2, 1, 3, 5, 4, 6. Eu vou dar aqui, são 19h35, tá? Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolver, né, e tentarem fazer o desenvolvimento desse determinante, é como se fosse um exercício, né, como se estivessem lá na sala de aula, né? Então eu vou pedir para vocês efetuarem aí numa folha de papel, num caderno, tentar resolver, fazer o cálculo do determinante dessa matriz aí. Então eu vou dar aqui alguns minutinhos para vocês. Daqui a 5 minutos eu faço aqui o desenvolvimento. Por favor, tentem resolver aí este exercício. Que é o exemplo 2.
Ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui o desenvolvimento desse determinante. Eu vou fazer aqui o desenvolvimento usando aqui o recurso do processador. Então, vejam, ó. De acordo com aquela fórmula, né, vai ficar 2 vezes o determinante de ordem 2, que a gente obtém eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz original. Então, vai sobrar o 4 e o 6, o 0 e o 8. Né? Menos 1 vezes o determinante que sobra eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Então, vai ficar 5 e 6. Opa, vou botar aqui os 4 posições. 5 e 6, 13 e 8. Mais 3 vezes. Vou botar o símbolo do vezes ali para deixar bem claro. 3 vezes. Agora eu vou multiplicar pela matriz que sobra, pelo determinante que sobra, eliminando a primeira linha e a terceira coluna do determinante original. Fica 5 e 4, 3 e 0. Então, esse determinante vou chamar aqui de determinante de M igual a 2 vezes, ó, aí vem o determinante de ordem 2 aqui, ó, 4 vezes 8, vamos fazer passo a passo aqui, 4 vezes 8, vou botar aqui na notação de equação que fica mais bonito, 2 vezes 4 vezes 8, menos 6 vezes 0, né? Menos 1 vezes 5 vezes 8, menos 6 vezes 3, mais 3 vezes 5 vezes 0, menos 4 vezes 3. Então, vai ficar a primeira parcela, 2 vezes 4 vezes 8, 32, menos 0, 32. Né? Menos 5 vezes 8, 40, menos 18. E, finalmente, 3 vezes a primeira parcela dá 0 e vezes menos 12. Fazendo as contas aqui, 2 vezes 32 dá 64, menos 22, mais, aliás, menos 36. Né? 64 menos 22 dá 42, menos 36 dá 6. Né? Ou seja, esse determinante é igual a 6. Aí. Então, vocês podem conferir, daí está aqui o desenvolvimento desse determinante. Então, algumas propriedades de um determinante que são úteis para a gente minimizar o esforço, né, no cálculo de um determinante, principalmente se a gente já tem alguns resultados conhecidos, a gente vai calcular um determinante, podemos minimizar o esforço usando certas propriedades. Então, se duas linhas ou colunas de uma matriz A, n por n são iguais, então o determinante dessa matriz A é igual a 0. Se permutarmos duas linhas ou colunas de uma matriz A, n por n, o seu determinante troca de sinal. Então, se a gente faz uma operação de troca de linhas, o determinante troca de sinal. Também vale essa propriedade para a troca de colunas. E se uma linha ou coluna for igual a uma combinação linear de duas linhas ou colunas, então o determinante é igual a 0. E se multiplicarmos uma matriz A, n por n, por uma constante k, então o seu determinante fica multiplicado por k elevado na n.
Então, são algumas propriedades que podem ser interessantes. Ó. Por exemplo, vamos olhar aqui na tela. Esse determinante 2, 3, 4 e 6 é igual a zero. Por quê? Porque a linha 2 é igual a 2 vezes a linha 1. Então, quando uma linha é um múltiplo de uma outra linha, automaticamente aquele determinante é igual a zero. Claro, se a gente calcular esse determinante, a gente vai também verificar que ele é igual a zero. Né? Mas a gente pode identificar por esta propriedade. Um segundo exemplo, né? Essa matriz aqui, ó, nós já vimos, né, essa matriz que aparece aqui do lado direito, que eu estou destacando, ó, ela tem determinante igual a 1. Tá? Já foi feito o cálculo. Então, essa matriz que aparece aqui do lado esquerdo da tela, ela é a matriz que resulta de eu trocar as duas primeiras linhas de lugar, em relação àquele determinante ali. Então, o determinante só trocou de sinal. Aquele determinante original era 1, portanto, esse determinante aqui é igual a menos 1. Né? Porque esse determinante que aparece à esquerda da tela, ele é obtido pela troca da primeira com a segunda linha. É uma permutação da primeira e da segunda linha. Então, quando eu faço uma permutação de duas linhas entre si, o determinante original troca de sinal. E o terceiro exemplo é um exemplo de uma determinante 3 por 3, que também vale zero, porque a terceira linha é o resultado de 2 vezes a linha 2 menos uma vez a linha 1. Ó, veja, ó, o 7, 2 vezes 4 menos 1 dá 7. O 8, 2 vezes 5 menos 2 dá 8. E os 9, ó, 2 vezes 6 menos 3 dá 9. Então, as posições da linha 3 resultam de fazer estas operações aqui, ó, 2 vezes a linha 2 menos uma vez a linha 1. Esta forma de escrever aqui é para dizer que as posições correspondentes às linhas estão sendo combinadas segundo essa fórmula. Né? Pega o elemento 4 e o elemento 1. 2 vezes 4 menos 1 dá 7. Para produzir o 8, a gente faz a mesma operação. 2 vezes 5 dá 10. Menos 2 dá 8. E o 9 é o resultado de 2 vezes 6, que é 12, menos 3, igual a 9. Então, quando isso acontece, pela propriedade ali anterior, o determinante dessa matriz também vale zero. Eu peguei aqui um exemplo, ó, 2 por 2. Peguei essa matriz, 4, 5, 2 e 3. Se eu calcular esse determinante, 4 vezes 3 é 12, menos 2 vezes 5 é 10, o determinante é 2. A matriz que resulta de multiplicar esta matriz do original A por 3 é 3 vezes A, que vai dar 12, 15, 6 e 9. Ou seja, eu multipliquei todas as posições dessa matriz por 3. Então, o determinante correspondente ficará multiplicado por 3 ao quadrado. Ou seja, é 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2 dá 18. É isso que está dizendo aquela última propriedade ali. Ao multiplicar uma matriz 2 por 2 por uma certa constante, o seu determinante ficará multiplicado pela constante ao quadrado. Como a constante é 3, o determinante original ficou multiplicado por 9. Então, uma importante operação com matrizes, que é muito útil para a resolução de sistemas de equações e assim por diante, é o cálculo da matriz inversa de uma matriz A n por n. Então, dada uma matriz quadrada n por n, aqui é n por n, a matriz inversa de A é uma matriz B, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. A matriz I é a matriz de identidade N por N. Então, como eu disse para vocês, né, conforme o contexto envolvido, né, fica subentendido a dimensão da matriz. Como isso aqui é uma multiplicação de matrizes de ordem N por N, então o produto será N por N. Notação de matriz inversa. Pois não, Altair, pode falar, pode abrir o microfone e falar, Altair, pode falar. Poderia ter como revisar de novo aquela última propriedade que você já havia falado ali da potência ao quadrado? Só um pouquinho que eu vou aumentar o volume aqui. Pode repetir, por favor? Tem como só repassar de novo, depois de terminar essa explicação, a última propriedade que é sobre a matriz ao quadrado ali que você tinha explicado antes? Sim, não, eu posso voltar aqui antes de seguir aqui, ó. Certo. Essa propriedade aqui, ó, a propriedade 4, né? Quando eu multiplico uma matriz n por n por uma constante k, a matriz é n por n, tá? Uhum.
e a constante é um número fixo. Então, o determinante da matriz fica multiplicado por k elevado a n. Então, no caso do exemplo aqui, ó, o exemplo 4, nós temos uma matriz 2 por 2. Então, o n vale 2. E o determinante original dessa matriz é 4 vezes 3 menos 10, que dá 2. Ok? Aí, então, só para ilustrar a propriedade, eu peguei e multipliquei a matriz por 3. Multiplicar essa matriz por 3, a gente vai multiplicar 3 por 4, por 5, por 2 e 3. Essa matriz aqui, 12, 15, 6 e 9, é o obtido fazendo a constante de 3 ao quadrado mais 2, que é 9 vezes 18. Se eu calcular o determinante, que é 2 por 2, aqui vai ver que dá 18. Só que não é necessário fazer o cálculo, teoricamente é mais fácil usar a propriedade. Ô, professor, o Pois áudio não. está bem falhado aqui. Parou agora, na verdade, estava bem ruim. Acho que para todo mundo. Isso vai acontecer às vezes, tá, pessoal? Já aconteceu no semestre passado. Eu vou botar um microfone aqui para ver se melhora. Peraí. Tem como falar de novo? Sim, eu estava dizendo o seguinte, né? Aqui no exemplo 4 nós temos uma matriz 2 por 2, então o n vale 2. Essa matriz simplesmente um produto aqui na diagonal principal, 4 vezes 3 menos a outra diagonal, 2 vezes 5 é 10. Então 12 menos 10 vai dar 2. Um determinante de ordem 2. Se eu multiplicar essa matriz por 3, o resultado será 4 vezes 3, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 3, 9. O determinante dessa matriz, resultado da multiplicação da matriz original por 3, vai ser simplesmente o 3 ao quadrado, que é essa constante aqui, porque é a matriz de ordem 2, o n vale 2. Então fica 3 na n, ou seja, 3 ao quadrado vezes o resultado do determinante original. Né? Então, é claro que tu poderia calcular o determinante aqui, fazendo 12 vezes 9 menos 6 vezes 15, tu vai ver que vai dar o 18 do leite. Só que eu estou usando a propriedade para ilustrar. Isso o tamanho da matriz, 4, 4, 5, 5 é mais uma. Pois não. Tá dando para entender, tá falhando toda hora. Não consegui Tá entender falhando? o professor falando. Uhum. O som tá falhando? Isso, Sim. o som tá falhando. É bem relativo, depende. Algumas vezes que o senhor fala dá para entender perfeitamente, só que do nada começa a falhar de novo. Pois é. Deixa eu só interromper aqui. Vamos ver. Melhorou ou não? Por enquanto, sim. Tá bom. Bom, pessoal, isso vai acontecer de vez em quando, né? Então, porque vocês têm que me avisar e se não resolver, aí eu vou ter que fechar aqui a sala e reabrir daqui um minuto ou dois, tá? Vocês me avisem aí, por favor, se persistir o problema. Vou voltar a compartilhar lá. Então, vou comentar novamente o exemplo. A matriz A é uma matriz 2 por 2, então o n vale 2, o n ali da propriedade. Tá? O n é a ordem da matriz, que aparece aqui no expoente da constante. Né?
Então, para exemplificar, eu multipliquei essa matriz por 3, que resulta nessa matriz aqui 2 por 2, 12, 15, 6 e 9. O determinante da matriz original, que é fácil de calcular, 4 vezes 3, menos 2 vezes 5, 12 menos 10 dá 2. Então, o determinante da matriz que resulta da multiplicação de A por 3 é 3 ao quadrado, que é a ordem da matriz, vezes 2, que é o determinante original. Então, esse é o significado da utilização dessa propriedade, que vocês poderiam obter o valor sem usar a propriedade. Bastaria fazer 12 vezes 9 menos 6 vezes 15, né? Daria o mesmo resultado. 108 menos 90 daria o 18 do mesmo jeito. Tá? Então é uma propriedade mais, para que se a gente enxerga, né, que uma matriz é o resultado de uma constante que multiplica todas as coisas, a gente pode aproveitar, digamos assim, essa propriedade do cálculo determinante. Voltou a falhar, professor. Tô falhando um pouquinho. Mas Voltou a falhar? Sim, deu para entender, mas voltou agora. Assim, ó, o que pode acontecer, pessoal, aí depois na hora de vocês assistirem o vídeo, né, como vocês vão ter o texto ali para acompanhar, então, às vezes, o fato de ter o texto para acompanhamento permite esclarecer as dúvidas, tá? Eu sei que é um pouco chato, né, é um pouco desconfortável isso. Tá, vamos tentar fazer o cálculo da matriz inversa aqui, vamos ver. Então, está dizendo, né, que, desculpe, o cálculo da matriz inversa é uma operação válida somente para matrizes quadradas, né, e dada uma matriz quadrada A, n por n, que eu tenho que corrigir aqui, a matriz inversa de A é uma matriz B, também n por n, que satisfaz essa propriedade. A vezes B igual a B vezes A igual a matriz identidade, representada pela letra I. Então, I é a matriz identidade n por n. Notação de matriz inversa, que é encontrada nos livros, inv de A ou A elevado a menos 1. Muito bem. Então, a relação desse conceito com o determinante é esta propriedade que está enunciada aqui, ó. Uma matriz A, n por n, possui matriz inversa, somente se o determinante da matriz A for diferente de zero. Então, as únicas matrizes que possuem matriz inversa são as matrizes quadradas cujo determinante é diferente de zero. Se o determinante da matriz for igual a zero, ela não terá matriz inversa. Então, no caso de uma matriz 2 por 2, existe uma fórmula bem prática para o cálculo da matriz inversa. Ó, então, para simplificar, eu escrevi aqui, né, a notação para uma matriz ABCD. Então, vamos supor que essa seja a matriz 2 por 2. O determinante dessa matriz será A vezes D menos B vezes C, que é o produto da diagonal principal menos o produto da outra diagonal. Se esse determinante for diferente de zero, então a matriz inversa de A será 1 dividido pelo determinante de A, 1 dividido por AD menos BC, vezes a matriz que tu obtém a partir da matriz A, trocando os elementos da diagonal principal de A de lugar, ó. O A e o D trocam de lugar, e tu vai trocar de sinal os coeficientes da outra diagonal. Então, o B e o C viram menos B e menos C. Essa matriz 2 por 2 aqui será a matriz inversa de A. E esta fórmula é exclusiva para matrizes de ordem 2. Né? Não tentem fazer o uso dessa fórmula para matriz 3 por 3, 4 por 4, porque ele não vai funcionar. Então, o primeiro exemplo. Vamos ver aqui. Essa matriz. Na primeira linha, 8 e 3. Segunda linha, 5 e 2. O determinante da matriz A será 8 vezes 2 menos 3 vezes 5. Né? Ó, os elementos da diagonal principal, 8 vezes 2. Menos o produto dos elementos da segunda diagonal, 3 vezes 5. 16 menos 15, que dá 1, que é diferente de zero. Então, a matriz inversa de A vai ser 1 dividido pelo determinante, 1 dividido por 1, vezes a matriz que tu obtém trocando de posição os elementos da diagonal principal de A. Então, ficar o 8 e o 2 viram 2 e 8 aqui, ó, na diagonal principal, e tu troca o sinal dos demais coeficientes. O B e o C, que eram 3 e 5, aqui fica menos 3 e menos 5. 1 dividido por 1 é 1. Né?
Então, a matriz inversa será, na primeira linha, 2 e menos 3, menos 5 e 8. Bom, como é que a gente faz a verificação, professor, de que esse resultado está correto? Bom, se a gente multiplicar as duas matrizes, né, a matriz A pela sua inversa, o resultado tem que ser a matriz identidade pela definição. Né? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, peguei a matriz A, 8 e 3, 5 e 2, está ali. Ó, 8 e 3, 5 e 2. Vou multiplicar pela candidata inversa, digamos assim. Ó, 8 e 3, 5 e 2 multiplicado por 2, menos 3, menos 5 e 8. Então, faço uso da definição. Né? Primeira linha pela primeira coluna. Ó. 8 vezes 2 mais 3 vezes menos 5. Está aqui. Ó. Depois, primeira linha por segunda coluna. 8 vezes menos 3 mais 3 vezes 8. E agora vamos para a segunda linha. Segunda linha por primeira coluna. 5 vezes 2 mais 2 vezes menos 5, aqui na primeira posição. E, finalmente, segunda linha por segunda coluna. 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 8. Está lá. Ó. Então, fazendo o desenvolvimento, ó, 16 menos 15, aqui na primeira posição. Menos 24 mais 24, aqui nesta posição. Depois, segunda linha, 10 menos 10. E, finalmente, menos 15 mais 16, que o resultado final é a matriz de identidade de ordem 2. Fazendo agora a multiplicação na posição inversa. Primeira linha, 2 e menos 3, menos 5 e 8. Segunda linha, 8, 3, 5 e 2. Né? Está ali, ó. Vamos conferir. 2 menos 3, menos 5 e 8. 8, 3, 5 e 2. Então, multiplico. Primeira linha por primeira coluna. 2 vezes 8, menos 5, menos 3 vezes 5. Está aqui. Lembra aquele comentário que eu fiz, né, pessoal? Pega a linha... A gente pega as linhas da matriz que está à esquerda do sinal da multiplicação e faz aquela rotação de 90 graus, coloca do lado das colunas, multiplica os elementos correspondentes e depois faz a soma. Né? Ó, 2 vezes 8, menos 3 vezes 5. Está aqui. Depois, 2 vezes 3, menos 3 vezes 2. Está lá. Ó. Depois, menos 5 vezes 8, mais 8 vezes 5. Segunda linha por primeira coluna. E, finalmente, segunda linha por segunda coluna, menos 5 vezes 3, mais 8 vezes 2. Então, vai dar 16 menos 15 na primeira posição, 6 menos 6 na segunda posição da primeira linha. Segunda linha, menos 40 mais 40 e menos 15 mais 16, que resulta na matriz identidade. Portanto, a conclusão é que esta matriz, 8, 3, 5 e 2, tem a matriz inversa, que é 2, menos 3, menos 5 e 8. Tá? Mas o importante que eu destaco aqui, que eu enfatizo, é essa fórmula ela é exclusiva para o cálculo da matriz inversa, no caso 2 por 2, de matrizes que possuem determinante diferente de zero. Bom, se eu tiver de calcular uma matriz inversa, de uma matriz 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, uma forma de calcular é através da matriz adjunta. O que é a matriz adjunta? Dado uma matriz quadrada A sua matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores C e J, onde o C e J está escrito na tela ali, ó, menos 1 vezes I mais J, I mais J é a soma desses coeficientes aqui, ó, o I e o J, vezes M e J, que M e J é o subdeterminante obtido da matriz A, eliminando-se a sua iésima linha e jésima coluna. Então eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, de como é calculada a matriz adjunta dessa matriz 3 por 3 que vocês estão vendo em tela. Né? Então a minha sugestão para vocês, né, é vocês acompanharem esse cálculo com um lápis e um papel. Né? Eu vou fazendo a leitura aqui e vocês procurem montar aí os cofatores desta matriz, tá bom? Então, copiem, por favor, aí a matriz A, 0, 1 e 2 na primeira linha, 1, 0, 3 na segunda linha, 4, 3 e 8 na terceira linha, porque eu vou fazer a leitura aqui e acaba sendo um processo um pouco mais rápido do que se eu estivesse fazendo no quadro. Né? Então, o cálculo dos cofatores. Ó, vou deixar a matriz lá em cima na tela, vamos ver se eu consigo deixar os dois aqui. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte.
Ó, então vamos lá. O que é o cofator C11? É menos 1 na 1 mais 1, que é a soma aqui do I e do J, vezes o determinante que tu obtém eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Sobrou 0 e 3, 3 e 9. Menos 1 ao quadrado é positivo, porque o expoente é par. Aí fica o determinante, 0 vezes 9, menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9. Então esse é o primeiro cofator C11. Eu vou calcular os cofatores pela primeira linha, depois segunda linha e terceira linha, tá? Depois, o cofator C12, ver se eu consigo colocar aqui na tela. Ó, C12, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes a matriz que tu obtém eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Então vai sobrar o seguinte determinante, 1 e 3, 4 e 8. Ó, 1 e 3, 4 e 8. Menos 1 ao cubo é menos 1, então ficou esse menos aqui, ó. Abre parênteses, né? 8 menos 12 dá menos 4. Com o menos... Pois não? Ali em cima, tá? A matriz é 0,3 e 3,8. E no C11 tá 0,339. Ah, sim, eu devo ter digitado errado ali, tá? Mas felizmente o erro acaba não tendo implicação nesse caso aqui, porque é 0 vezes 8, tem razão. Tá? Eu vou corrigir depois lá na versão final. Obrigado. Tá bom, tranquilo. Ok. Onde é que eu estava aqui? Tá, no C12. Ó, sobrou ali, ó. Eliminou a primeira linha e a segunda coluna, sobrou 1, 3, 4 e 8, né? Aí tu tem o menos 1 ao cubo aqui, que é menos 1, que é esse sinal de menos aqui, ó. Aí fica 1 vezes 8, que é 8, menos 3 vezes 4, que é 12. Aí vai dar menos 4 aqui dentro do parênteses. Com aquele sinal de menos lá, o resultado final é 4. Tá? E finalmente o C13, vou ver se eu consigo colocar aqui. Ó, elimina lá a primeira linha e a terceira coluna, vai ficar o C13 menos 1 elevado a 1 mais 3, aí tu vai tirar, vai sobrar 1, 0, 4 e 3. Ó, 1, 0, 4 e 3. Menos 1 elevado a 4 é positivo, então esse fator aqui tu pode desprezar, né? 1 vezes 3 é 3, menos 4 vezes 0, que é 0, vai dar 3. Então são os três primeiros cofatores, menos 9, 4 e 3, que aparecem na primeira linha, tá? Mas depois lá na matriz adjunta vai virar coluna porque tu faz a transposição. Aí, mesma coisa, ó, vai prosseguir, vai calcular o C21, vai eliminar segunda linha, primeira coluna da matriz A. Vai ficar menos 1 elevado ao cubo vezes esse determinante, 1, 2, 3 e 8. Vamos ver se fechou aqui, ó. Vamos voltar lá, elimina segunda linha e primeira coluna, agora está certinho ali, ó, 1 e 2, 3 e 8, ó, tá vendo? Eliminou segunda linha e primeira coluna, sobra 1, 2, 3 e 8, vamos lá. Então ficou menos 1 ao cubo vezes, então eu tenho um menos ali, ó, 1 vezes 8 é 8, menos 6, que é 2, 8 menos 6 é 2, tem esse sinal de menos, dá menos 2. Depois, o C22, vão corrigindo eles, se acharem algum erro, por favor, prenda o grito. C22, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante que sobra, dando a segunda linha e a segunda coluna da matriz original. Vamos ver. Elimina a segunda linha e a segunda coluna, sobrou 1, 3, 4 e 8. Ó. O que eu escrevi aqui? 0. Não, é segunda linha e segunda coluna, desculpe, ó, segunda coluna e segunda linha, 0, 2, 4 e 8, tá certo, né? Ó, 0, 2, 4 e 8. Menos 1 elevado a 4 é positivo, 0 vezes 8 é 0, 2 vezes 4 é 8, 0 menos 8 dá menos 8. E finalmente, o C23, que é obtido da seguinte forma, menos 1 na 2 mais 3, vezes o determinante que tu obtém, eliminando a segunda linha e a terceira coluna da matriz original. Vamos ver. Elimina a segunda linha e a terceira coluna. Sobra 0, 1, 4 e 3. 0, 1, 4 e 3. Menos 1 na quinta é menos 1, tem um sinal negativo aqui, ó. 0 vezes 3, menos 4. Menos 4 com aquele sinal de menos dá 4 lá no final.
E, finalmente, então, os últimos 3 cofatores, o C31 menos 1 na 3 mais 1, vezes o subdeterminante que eu obtenho eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Ó, elimina a terceira linha e a primeira coluna, sobra 1, 2, 0 e 3. 1, 2, 0 e 3. Menos 1 elevado na 4 é positivo. 1 vezes 3 é 3, menos 0 dá 3. O C32 é menos 1 elevado na 3 mais 2, vezes o subdeterminante de ordem 2, que obtém, eliminando a terceira linha e a segunda coluna. O que vai sobrar lá? Elimina a terceira linha e a segunda coluna, sobra 0, 2, 1 e 3. 0, 2, 1 e 3. Aqui é 3. Ó. Tá? Felizmente não vai ter impacto aqui. Se eu copiei errado, mas depois eu corrijo. Então vai ficar menos 1 na quinta, que é menos 1, 0 vezes 3, que é 0, menos 2, menos 2, com aquele sinal de menos, fica 2 lá no final. E finalmente, o menos 1 na 3 mais 3, vezes a matriz de ordem, o determinante de ordem 2, que sobra, eliminando terceira linha e a terceira coluna, 0, 1, 1 e 0. Vamos ver aqui. Escrevi certinho ali, ó, 0, 1 e 0. Menos 1 na sexta potência é positivo, 0 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1 lá no final. Então a matriz adjunta, tu vais escrever fazendo a transposição dos cofatores. Então essa aqui, que seria a primeira linha, ó, C11, C12, C13, menos 9, 4 e 3 vai ser a primeira coluna lá da matriz. Ó. Menos 9, 4 e 3, que a matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores. Depois, aqui estão os cofatores da segunda linha, ó. O C21, o C22 e o C23, menos 2, menos 8 e 4, que viram a segunda coluna da matriz adjunta. Ó. Menos 2, menos 8 e 4. E, finalmente, os cofatores que eram da terceira linha, C31, C32, C33, viram a terceira coluna lá da matriz adjunta. Tá? Então, desculpa aí, pessoal, a pressa que eu queria encerrar esse exemplo. Tá? Eu vou encerrar por aqui, eu vou interromper aqui. Ó.